nós que somos povo deles, a gente já somos abençoados. Aleluia. Não tem esse negócio de Deus abençoe, nós já somos abençoados. Então é por isso que nós agradecemos ao Senhor, por sermos abençoados, porque entendemos que é Ele quem nos trouxe aqui, aleluia. E eu queria convidar aquele que vem no nome do Senhor, trazer mais uma palavra nesta noite, e vamos recebê-lo com uma salva de palmas, amém? O Hugo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja o Senhor. Vamos orar pelo Hugo, amém. Estenda sua mão sentado mesmo para cá e vamos pedir para que Deus fale conosco. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Deus, porque o Senhor tem sido bom, Deus, para cada um de nós. E agradecemos porque nesta noite o Senhor não nos deixou, Pai, sem ouvir a tua voz. O Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará, Senhor, como está escrito, Pai. E assim, meu Deus, nós cremos que hoje não vai ser diferente. Como o pastor tem ministrado, como o Hugo, que ainda na quinta-feira ministrou também, Deus, a tua palavra, nós cremos que hoje vai ser, Senhor, da mesma forma, Senhor, de que quando a Bíblia for lida, Deus, é o próprio Senhor que estará falando conosco. Pai, te pedimos, usa a vida do teu servo, Pai, e Senhor, efetua nele o teu querer e o teu realizar, Pai, que ele possa ser mais bênção ainda do que o que ele já tem sido, Senhor. Assim, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Som. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz. Aí o slide já está ali. O Senhor é bom. Quem trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse. Amém? Finalzinho da Bíblia, hein? Se começar de trás para frente, já é mais fácil para achar. Amém? Glória a Deus. Vamos ler os últimos 2 capítulos, 2 trechos dos últimos 2 capítulos. Né? Sobre a quinta-feira ainda, a gente aprendeu um pouco sobre a ovelha, sobre o que aconteceria com a igreja do Senhor, como devemos nos comportar como ovelhas de Deus. E nós comentamos sobre o grande dia, amém? E eu tive essa segunda oportunidade, e vamos dar andamento na mensagem, não com a sequência textual, mas com o final da história da nossa vida, o final da história do mundo. E a pergunta que eu coloquei como título da mensagem de hoje é se vai valer a pena. Amém? Vai valer a pena ir até o final? E eu coloquei uma imagem de dinheiro ali, de bitcoins, né, investimentos, porque eu queria começar refletindo com vocês qual é o investimento que mais vale a pena financeiramente hoje. Será que é o Bitcoin? Será que é a Bolsa de Valores? Será que é guardar dinheiro embaixo do colchão? A gente está preocupado com isso, né? A gente às vezes se pega perdendo tempo, perdendo paciência, nos estressando, ou matinando na nossa própria cabeça, no nosso próprio pensamento. Qual o investimento seria melhor para a gente multiplicar o nosso dinheiro, ou para multiplicar a nossa riqueza? Enfim, a gente perde tanto tempo pensando nisso, né? E a gente se pergunta, né? Qual é o investimento que vale mais a pena? Está sempre procurando um, procurando o outro, conversando com o irmão, tirando uma dúvida na internet. Tem o nosso irmão Pablo Marçal, né? Que está sempre aí, a família Rico, né? Ensinando a investir. A gente conhece bastante gente que investe pesado em ensinar os outros a investir por aí, né? E eu queria falar com vocês hoje sobre um outro investimento. Um investimento espiritual. Um investimento da gente viver como aprendemos na quinta-feira, como ovelhas, como pastor, debaixo da palavra de Deus e entender se vai valer a pena ou não estar aqui e perseverar até o fim. Amém? Vamos orar ao Senhor então? Senhor Jesus, eterno Deus, te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Que não seja, Pai, o homem, que não seja a técnica, o conhecimento, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, falando a cada um de nós. Nós cremos, Senhor, que é o Senhor que fala, Pai, neste altar, e o Senhor, a Tua palavra, Senhor, é somente Tua, Senhor. Ela diz que passará, meu Deus, os céus e a terra, mas esta palavra, Senhor, não vai passar. E nós cremos, Senhor, que o ensinamento que tem aqui é divino, Senhor, é espiritual, e queremos ser edificados, Senhor, transformados com a Tua palavra,
palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para te ouvir. Abre os nossos olhos, Senhor, para te ver. E o nosso coração, Senhor, para sentir. Porque tu já está aqui, Senhor, neste lugar. E é isso que o torna especial, Senhor. Não é as quatro paredes, Pai, não é a placa, mas é a tua presença neste lugar que torna, Pai, especial. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá aí, ó. Eu comentei com vocês sobre os investimentos, né? Aqui tem alguns em 2022 que eram bem populares, que era o dólar, Bitcoin, enfim. Isso aí, ó, estou mostrando para vocês verem o que o mundo está preocupado. O que move o mundo hoje? O que move o mundo é isso aqui, ó, dinheiro. As pessoas estão cada vez mais gananciosas, vivendo, acontecendo o que já dizia a palavra do Senhor. Diz assim que no fim, o amor de muitos esfriaria. E por aumento da maldade, eles estariam perdendo a essência, esquecendo para que foram chamados. Amém? Isso aí, ó, que o mundo se preocupa. Se você for ver eu pesquisei hoje o quanto de conteúdo que produzem no YouTube todo dia. É um absurdo, irmãos. São bilhões de horas reproduzidas todos os dias no YouTube. Que as pessoas param o seu tempo, perdem o seu tempo ali vendo vídeos que às vezes não interessam, não edificam. As pessoas ficam baixando os shots e tudo mais. São mais de bilhões de minutos perdidos todos os dias nas redes sociais. E é o que as pessoas estão investindo. Estão investindo no seu tempo nessas coisas vãs, estão investindo o seu tempo na rede social e perdendo de aprender a palavra de Deus. Amém? E aqui hoje a gente vai ver com o apóstolo João. Amém? Todos os apóstolos que Jesus chamou, os 12, eles tiveram mortes dolorosas. Uns foram cortados a cabeça, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram queimados vivos, outros foram jogados em caldeirões de óleo fervente. Com João tentaram fazer a mesma coisa. Né? Não está escrito na Bíblia, é o que os historiadores dizem, não tem como a gente provar. Mas o que eles dizem lá? 2 ou 3 já falam. Que tentaram pegaram ele, João, porque estava pregando a palavra em Roma. E o imperador foi diante do imperador e falou assim: não, João, você está condenado porque você está tirando a autoridade de César. Então jogaram ele num caldeirão de óleo fervendo. Amém? Não está escrito na Bíblia. Isso é o que a cultura dos romanos dizia. Tentaram matar ele jogando ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Mas, assim como Deus preservou a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha do fogo, os historiadores dizem que preservou também João. Então tentaram fritar o homem, e o homem não fritou. Será que o homem era de Deus? Amém? Tentaram também forçar ele a tomar veneno, para ver se ele morria. Então começaram a questionar o imperador. Falaram: imperador, se você matar ele, ele vai virar um mártir. E as pessoas vão ir mais para cima do evangelho ainda. Porque assim como Jesus morreu, e aquilo impulsionou tantas pessoas a estarem buscando mais a palavra, buscando mais Jesus, o pessoal se tocou, falou: não, se o senhor matar esse, vai aumentar mais ainda o número de seguidores. Então não mata não, vamos isolar ele, vamos mandar ele para um lugar distante. Porque ele vai ter um castigo pior do que a morte. Vai ficar sozinho, isolado, sem ninguém, numa ilha cheia de pedra, que é a ilha de Patmos. Amém? Eu não coloquei o nome aqui, mas logo veremos. Que era uma ilha, uma pequena ilha que tinha afastada da costa e tinha muitas pedras, era muito pouca vegetação que tinha. Então, se procurasse uma comida, talvez não teria lá. Amém? A Bíblia não fala detalhes da ilha, nem a história, mas a única coisa que fala é que era uma ilha pedregosa, havia muitas rochas ali. Então tá ali, imagina o João ali, isolado, porque pregou o evangelho, o pessoal tentando calar ele. Não, agora você vai ficar calado aí, ó. Não vai pregar mais para ninguém, isolado do mundo. Mas para Deus não existe isso. Amém, irmãos? Não adianta. O plano de Deus já estava se cumprindo nisso, porque ele tem uma revelação de Deus. Deus mostra para ele visões, sonhos, e ele registra isso em pergaminhos. E esses pergaminhos hoje faz parte da Bíblia que a gente vai ler. Então, o capítulo final de Apocalipse, que significa revelação, né? Que é uma mensagem divina diretamente revelada a João, sobre as coisas que já aconteceram e que vão acontecer no final, foi o próprio Deus que revelou para ele. Amém? Então, tentaram esconder João.
tentaram parar ele. Falaram, não, você não vai falar para mais ninguém, não vai pregar mais. Olha o que Deus fez. Inspirou o homem para escrever um livro que chegaria até hoje de nós. 2020 anos depois. Amém? Vamos continuar. No capítulo 21, então, ele vai falar sobre o que acontece naquele grande dia. Amém? Nós falamos que na quinta-feira que haverá um dia em que o pastor trará outras ovelhas de outro rebanho. E elas se tornarão um só rebanho e terão um só pastor. João, ele tem uma visão de como vai ser no céu. Amém? Não é muito preciso, irmãos, porque pensa comigo. Nós temos olhos materiais. Amém? Qualquer coisa que a gente fala sobre a espiritualidade, sobre o céu, sobre o que vai acontecer, é apenas uma ideia. Porque a nossa mente não é suficientemente forte para entender o que Deus preparou para a gente. De tão grandioso que é. Amém? Então o que a gente vai ler aqui são ilustrações que mostram para a gente o valor, a grande preciosidade de estarmos com Cristo verdadeiramente até o fim. Amém? E aí você vai ver se vale a pena ou não. João dizendo, né? Então eu vi. Quem é que viu? João está escrevendo que viu. Ele viu um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então, não sei se ele viu a terra que a gente mexe na terra lá. Não sei se ele viu o céu azul que a gente vê aqui, mas era como se fosse. Imagina, às vezes a gente olha para o céu, está aquele céu nublado, feio, né? Mas às vezes a gente olha para o céu, está um céu tão azul, tão belo, pela manhã, às vezes com o sol nascendo. Então imagina João vendo um novo céu, que era diferente do que ele já viu, que ele estava acostumado a ver, mas era como o céu e era como a terra. Amém? O que isso significa? Ainda que não seja a terra literal, nem o céu literalmente, significa que é uma nova realidade. Amém? Significa que Deus está tirando aquilo que o homem, que o pecado poluiu, está criando um novo mundo sem pecado. Amém? No 2, ele vai falar sobre a nossa morada, né? Como aprendemos de manhã, a gente viu o testemunho dos missionários, né, que voltaram para casa, mas aí Deus falou com a mulher que eles não tinham chegado em casa ainda. E está aqui, ó, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Que lugar é esse, irmãos? É a nossa casa. A gente é de lá. Amém? Jesus vai falar nos evangelhos que nós somos peregrinos nessa terra, que nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa morada não é aqui. Amém? Então João fala que viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aqui a gente consegue entender como que uma cidade desce do céu. Entende como ele está vendo o olho material? Se a gente for pegar para entender materialmente, não faz sentido. É uma visão, é um vislumbre da grande coisa que Deus preparou para a gente. Amém? Vocês vão ver agora no versículo 3, ó. Eu ouvi uma forte voz que dizia do trono. Não cantamos aqui a música agora? Sobre o trono de justiça haverá um rei. Então, desse trono aí, ó, dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O que significa tabernáculo? Tabernáculo no Velho Testamento era a manifestação da presença de Deus. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, agora a presença de Deus está junto com os homens. Os homens vão experimentar verdadeiramente a presença de Deus. Não vai ser pela arca, não vai ser pelo um objeto físico, vai ser verdadeiramente a presença de Deus. E ele, com os quais ele viverá. Quem? Deus. A gente brinca aqui, o pastor sempre fala. Imagina Deus descendo no jardim e falando com Adão. Adão. E agora imagina a gente chegar nesse dia aí, vivendo com Deus. Deus falando com a gente ouvindo. Eu não sei se é audivelmente, que é com o ouvido físico, mas ele vai viver com a gente, irmãos. A presença de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Esse é um problema que a gente tem. A gente não sabe qual é o nosso Deus. A Bíblia fala que há um só Deus, nos céus e na terra. Mas a gente insiste em criar outros deuses. A gente cria o nosso trabalho como nosso Deus. A gente cria o nosso intelecto como nosso Deus. A gente institui Deus para tudo. Quando Moisés subiu
no Monte Sinai para ouvir a mensagem de Deus, o povo criou um bezerro para ser o Deus. Né? A gente olha assim e fala, meu Deus, um bezerro para ser Deus. O que um bezerro traz de milagre, pelo amor de Deus? Né? Tão louco para a gente hoje, mas tão real, porque a gente faz a mesma coisa. A gente pega coisas que não tem sentido, ó. Isso aqui por si mesmo não tem sentido, e a gente transforma no nosso Deus. Amém? Mas aqui diz que haverá um só Deus, um só Senhor. E o que Ele vai fazer com a gente? Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora pensa comigo. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pensa comigo agora. João, tentaram jogar ele num caldeirão de óleo. Os outros estavam morrendo, decapitados, crucificados, de cabeça para baixo, sendo preso, morto, jogado nos leões para ser comido. Aí você entende porque ele vai falar assim, ó, ele enxugará de seus olhos todas as lágrimas. De alguma forma, o que João escreveu na ilha, sozinho, chegou em nós hoje. E também chegou naquele povo que estava sendo perseguido. Agora imagina aquele povo sendo perseguido, morrendo, chorando, porque vê o filho morrer, porque vê o pai morrer, vê um familiar morrer, e essa mensagem chega ao coração dessa pessoa. Aí eu pergunto o título da mensagem. Imagina se ela pensou na hora, será que vai valer a pena eu morrer por isso? Será que vai valer a pena eu ver minha família inteira morrer fisicamente por isso? Ser perseguido até a morte? Né? Imagina aquele povo perseguido lendo isso. Deus vai enxugar a tristeza dos meus olhos. Não haverá mais morte. O povo estava morrendo na frente deles, irmãos. Jesus, a gente conta a história de Jesus, a gente acostuma com a história de Jesus. Mas imagina o sofrimento de Jesus carregando a cruz, sendo apanhado, sendo batido, cuspido no rosto. A gente esquece, né? Que era dor, que era tristeza, que era choro. As pessoas não estavam nem apanhando e já estavam chorando mais que o próprio Jesus. E a palavra de Deus, através de João, nos vai dizer que haverá um lugar em que Deus viverá com a gente. E lá não haverá mais lágrimas, nem choro, nem morte. Porque essa ordem vai passar. Essa ordem aqui na terra vai passar. Mas o incrível é que ele escreve isso aqui no passado. Ele está falando aqui, ó, já passou. Ele não falou essa ordem vai passar. Entende? Ele está falando sobre o fim do tempo, sobre o futuro, o que ia acontecer. Mas lá já passou. Vocês entendem o poder de Deus aí? Lembra quando o pastor explica para a gente que Deus está aqui vendo a história do mundo inteiro? Para Deus já passou. Por isso que João viu. Ele participou do sobrenatural, do espiritual e pôde ver que já passou. Quer dizer, a lágrima já passou, o choro já passou. Amém? No versículo 5, ele diz, aquele que estava sentado no trono. Primeiro ele falou que do trono vinha uma voz. Agora, aquele que estava sentado no trono. Quem é que estava sentado no trono? Deus, Jesus. Disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou. Deus falou, né? Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Agora imagina o cara tendo uma visão de tudo isso. Né? Vou fazer um exercício com vocês, vocês me permitem? Gostaria que todos vocês fechassem os olhos agora. Fechem os olhos, é 30 segundos. Agora imagina, uma voz que vem do trono e fala, estou fazendo nova todas as coisas. Escreva isso, porque essas palavras são verdadeiras. E continue com o olho fechado. Agora imagina, você vendo um novo céu, uma nova terra. Algo que você nunca viu antes. Talvez de ouro, brilhando, resplandecendo, a luz de Deus ali. Como é que você escreve tudo isso? Como é que a gente poderia transcrever em palavras o que a gente vê, o que João estava vendo? Podem abrir os olhos. Dá para imaginar mais ou menos? João vendo toda aquela maravilha, não sei se era em cima, se era embaixo, ou se ele estava dormindo, se ele estava com o olho fechado, mas conseguia ver. Imagina João ver tudo isso, ainda ter que parar para escrever. Né? Então, o Espírito fala para João, escreva isso, porque elas são palavras verdadeiras e dignas de confiança. A palavra de Deus hoje tem perdido a dignidade na boca de muitos falsos por aí. Você fala que é crente, já perde o respeito. Por quê? Porque tem muitos que não dão a verdadeira dignidade e confiança para a palavra.
A gente fala, o fulano fala um negócio que feriu a minha dignidade. A gente está preocupado com a nossa dignidade. E qual é a palavra? Uma palavra eterna, poderosa, que nem o que eu li no começo. A palavra de Deus passarão todas as coisas, mas ela não vai passar. A gente dá a dignidade para ela, que ela merece, e que ela é digna de receber. Disse ainda, está feito, em outras traduções, está consumado, quer dizer, acabou. Eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega é a primeira letra e a última letra do alfabeto deles. A nossa é o A e o Z. É a mesma coisa que fala assim, eu sou o A e o Z. O princípio e o fim, quer dizer, começou em mim e termina em mim. Eu comecei, eu vou terminar. Jesus está dizendo. Não esqueça, hein? Aquele que está sentado no trono que disse. Jesus está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Começa em mim e termina em mim. Amém? A quem tiver sede, darei de beber. Aqui é mais uma ilustração para que a gente pode entender. Quem está com sede aqui, o que faz? Bebe água. Quer dizer, está com sede, você já fica estressado, já fica querendo, a minha garganta está seca, você quer água, você busca água, você vai atrás da água. Ou você fica esperando, água, vem até mim. Não. A gente não fala para a água, vem até mim. A gente vai e busca água. Está aí, A quem tiver sede, eu darei de beber. Mas a gente tem que buscar. Amém? Está escrito aqui, darei de beber gratuitamente. De onde? Da fonte da água da vida. Aí eu não sei se é a água mesmo que pinga, ou se é um soprar de Deus, mas ela traz vida para nós. Amém? No versículo 7, o vencedor, né? Quem é vencedor no mundo hoje? Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais carro? Quem tem mais popularidade? Não sei. Mas o que a Bíblia diz é que o vencedor para Deus é quem vai herdar tudo isso. Tudo isso o quê? A água da vida, a nova terra, o novo céu. É quem vai herdar, estar com Cristo, viver com Deus, ser o povo de Deus e ter Deus vivendo com Ele. Esse vai ser o vencedor. Amém? Não é sobre ser melhor ou pior que o outro, mas é sobre entender que o conceito que o mundo ensina sobre ganhar ou perder está errado. Quem vai ganhar ou perder, quem vai vencer no mundo, está errado. O que a palavra diz sobre vencedor é quem vai herdar tudo isso. Quem herda é porque é o quê? É porque é filho. João, no Evangelho, vai escrever que ele veio para os seus, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, este lhe foi dado o poder de ser filho. Está aqui, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Só tem herança quem é filho. Amém? Então, você percebe que a palavra de Deus é completa? Ele começa falando, a revelação de Deus é completa. Começa falando, João, vai ver a nova terra, ver o novo céu. Vai ser assim, Deus vai estar lá, vai ter um só povo, vai ter um só Deus, vai ter água, Jesus vai estar no trono sentado, vai vir uma voz falando que vai nos alimentar, nos saciar a nossa sede. Mas temos que buscar. Amém? Agora tem um mais aqui, Mas, né? O famoso mas. Nem todos serão vencedores. Amém? Se ele está falando que o vencedor é que agora vai ter um outro lado da história lá. Mas, quem não é vencedor, amém? Os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. Então, se por um lado há um vencedor, irmão, tem um outro lado, que é o lado daqueles que não são filhos de Deus, que escolheram aqui na terra seguir o seu próprio caminho, que escolheram seguir suas próprias ideias, escolheram seguir o próprio coração, né, a própria emoção, se tornaram assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Então, todos temos a oportunidade de se tornar filho. Por quê? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Naquela época, a palavra era só para o judeu. Hoje a palavra chegou até nós. Então, para nós não tem desculpa. Eu não sabia, eu não entendi. Não, está aqui,
A palavra está sendo ministrada quinta, domingo, sábado, quinta, domingo, sábado, quinta, domingo, sábado, até a volta do Senhor. Então, para nós, irmãos, é que nem Jesus falou, antes era melhor que nós não soubéssemos dessas coisas. Porque agora que nós sabemos, a responsabilidade é nossa. Amém? E continua, esqueça do tema, hein? Vai olhando isso aqui e vê se vale a pena servir a Deus. Essa é a segunda morte. Aí eu fico pensando, será que é o fogo que vai doer? Está aqui, ó. Arde com fogo e com enxofre. Será que a maior dor de quem não será o vencedor, de quem não estará com Deus, será que a maior dor vai ser queimado? Será que a maior dor vai ser derretido? Porque o enxofre é um ácido que corrói as coisas. Se você pingar o enxofre na madeira aqui, ó, ele pinga e passa direto até o chão. O enxofre ele corrói, é um ácido. Será que a maior dor vai ser de ser derretido por um ácido? Acho que não. O que Deus quer dizer com essa palavra é que hoje nós temos a quem clamar. Amém? Nós ouvimos testemunhos direto de alguém falar, eu não vou para a igreja, mas um dia eu pedi um negócio a Deus e Deus fez um milagre na minha vida. Eu pedi para Deus curar e Deus curou. Eu pedi para Deus libertar e Deus libertou. Por quê? Ainda há alguém, para o mais incrédulo, para o maior dos ateus, clamar. E é Deus. Ainda existe. Deus ainda está nessa era. Deus ainda está ouvindo para nosso tempo. Tá bom. Agora haverá um tempo em que Deus não estará mais presente. Amém? E talvez essa vai ser a maior dor. Imagina você clamar por alguém e não ter alguém para te ouvir. Quem está do teu lado está na mesma situação de você. Não vai adiantar você pedir ajuda. Então a maior dor de ir para o lago de fogo não vai ser o fogo, não vai ser o enxofre. Vai ser a ausência de Deus. Não vai ter para quem clamar. Não vai adiantar, Deus, perdoa os meus pecados. Não. Aí já vai ter acabado o tempo. Nós temos aqui a nossa vida de 10, 15, 20, 30, 80 anos para decidir se vale a pena seguir o lado vencedor ou se vale a pena seguir o nosso lado. Amém? Versículo, vamos dar uma adiantada agora, porque ele vai explicar algumas coisas também que vão ter lá no céu, mas como a gente precisa adiantar, eu vou pular para o versículo 22, que vai dizer assim, ó, eu não vi templo algum na cidade. Quer dizer, ele não viu nenhum lugar de adoração. Por quê? Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o seu Cordeiro são o templo. É o que Jesus pregou o tempo inteiro na terra. Ele falou, ó, a era de vocês irem no templo, nas 4 paredes e tornarem, porque aquele lugar é santo, não é mais as 4 paredes que são santas, mas é cada um de vocês agora. Vocês agora vão ter a oportunidade de serem templo do Espírito Santo. Jesus falou, as cartas de Paulo vão nos ensinar que nós somos os verdadeiros templos do Espírito. Amém? E é isso que João fala, porque ó, na cidade santa não vai ter nem templo. Você não vai precisar ir para a igreja. Ir para a igreja, as 4 paredes. Deus vai ministrar diretamente com a gente no coração. Nós vamos ser o templo do Senhor. Amém? A cidade, olha que incrível, não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. Por quê? Porque a glória de Deus ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia, a sua luminária. Então, imagina um lugar que não precisa de sol nem lua para iluminar. Além disso, vamos voltar ao começo. Para que Deus criou o sol e a lua? Alguém pode falar? Para que Deus criou? Para contar os dias e mais uma coisa. Governar o dia e a noite. Quer dizer, o sol governa o dia como a referência do dia e a lua governa a noite. Quer dizer, não vai ter nem sol para governar mais. O governo vai ser absoluto de Deus. Amém? Olha como a verdade é expressa na palavra. Porque se a gente fosse parar para nós escrever, às vezes a gente tem um sonho, a gente esquece, né? Por mais impactante que seja o sonho, que a gente acorde de madrugada, fala, meu Deus, o que eu sonhei? Quando você vai contar para a primeira pessoa, fala, eita, não lembro se era assim ou se era assim, mas estava lá. A gente esquece fácil. Agora imagina João vendo tudo isso aqui e ainda escrevendo. E chegar para a gente hoje com essa clareza, com essa riqueza de detalhes, de que não vai ter luz, não tem tempo na cidade. No versículo 24, 25 e 26, diz assim, ó, as nações andarão em sua luz, na luz de Deus. E os reis da terra lhe trarão a sua glória. Quer dizer o quê? Não haverá outro rei, né? Desde a antiguidade até hoje, quem tem o reinado, a coroa na cabeça,
tem o quê? Glória, é respeitado, é idolatrado, tem um trono para sentar, a gente tem a Inglaterra, né? A rainha Isabel, quando faleceu e tudo mais, a gente tem tudo aí, ó, que mostra a idolatria que tem os reis, a glória que tem os reis. E a palavra diz que a glória dos reis vai ser toda de Deus. Amém? Não vai ter rei mais, homem. Deus vai ser o único rei. As portas da cidade, lembra da cidade, a gente está falando da cidade, jamais se fecharão de dia. Por quê? Porque não haverá noite. Então as portas estarão sempre abertas. Amém? Não sei se é uma porta física que abre e fecha assim, mas imagina João vendo uma passagem em que o povo pode entrar e sair da presença, estar ali com Deus o tempo inteiro. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Mais uma vez ele reforça do começo. E no 27 ele fala assim, ó, nela, aonde? Na cidade. Na cidade jamais entrará algo impuro. Mais uma vez ele está falando, tem uma porta, se tem como entrar. E nessa cidade não vai entrar nada impuro. Ninguém que pratique o que é vergonhoso, enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por que a gente fala isso aqui sempre, né? Quando alguém aceita Jesus, a gente fica feliz. E o pastor sempre fala, irmãos, quando a gente decide, é verdade, está escrito aqui na Bíblia, ó, o nosso nome, ele vai ser escrito no livro da vida. E a partir do momento que a gente levanta a mão e dentro de nós a gente decide que Jesus é o nosso Senhor, o próprio Cordeiro, Jesus, escreve ali, ó, Micael, Humberto, no livro da vida. Amém? Então, quem é que vai entrar na cidade? Quem está com o nome escrito no livro da vida. Amém? Se o seu nome está lá, irmãos, permaneça com o nome lá. Não faça por onde apagar. E se o seu nome não está lá ainda, você não tem certeza, o dia é hoje. Fala assim, não, Deus, eu quero ter meu nome escrito lá. Eu quero participar da herança de ser feito filho de Deus. Amém? Não esqueça, hein? A palavra toda está no mesmo texto. É o mesmo, tá seguindo a mesma ideia. Agora a gente vai para o capítulo 22. Amém? Separe na Bíblia aí, não precisa ler ainda. Eu coloquei aqui para facilitar. Mas são os últimos 2 capítulos do livro. E os detalhes vocês podem continuar lendo na casa de vocês. Porque o nosso tempo é breve e a gente precisa focar na mensagem da noite. Lembre-se, se vale a pena ou não seguir a Deus, se vale a pena ou não viver uma vida de ovelha, se vale a pena ou não entender e ficar aqui socado na igreja até o fim da nossa vida. Amém? No capítulo 22, versículo 1 vai dizer assim, ó, então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Lembra que no versículo 6 do outro capítulo ele falou, eu darei para vocês beber da água da vida? Então essa água vem de um rio, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, né? Eu não sei, rapaz, mas esse versículo aí me faz lembrar de uma canção. Não sei se vocês estão captando já aí. Alguém lembra de alguma canção mais ou menos com essa letra, com essa melodia, com essa verdade de Deus, dizendo assim, ó, verei o rio da vida, claro como um cristal. Alguém lembra de alguma canção? Além do rio azul, não haverá mais morte ali. Tá aí, ó. O homem que escreveu a letra não foi invenção da cabeça dele, foi a Bíblia. E ele fala, ó, no meio da rua principal da cidade, pronto. Então era uma cidade, tinha o formato de uma cidade. Não tinha templo, tinha uma rua, tinha um rio. Então imagina, João vendo tudo aquilo ali, escrevendo rapidinho. Então uma cidade, um rio. Tá ali, ó. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, o que estava no Éden, outra hora, que Adão rejeitou, a gente vai encontrar novamente lá no céu. No versículo 3, coloquei a imagem aí, ó, mais ou menos. Já pensou se é mais ou menos assim? A gente vê uma porta que nunca se fecha, a gente vê uma rua, a rua no meio da cidade, né? Já é mais ou menos assim. Talvez não vai ser assim, mas já pensou a gente chegando e vendo mais ou menos essa imagem? Será que vale a pena a gente entregar a nossa vida? Será que vale a pena a gente perder um tempo na igreja para chegar num lugar desse? Amém? Versículo 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade,
e os seus servos o servirão. Eles, quem? Os seus servos, verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Então pensa comigo, né? A música fala, verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face, tá aí, ó. A música é a Bíblia cantada, amém? E aí eu coloquei ali, ó, um contraste entre o serviço e o ser visto. Por quê? A gente tem ministérios para servir, amém? Cada um tem um ministério, né? E a gente conversa muito por aí, a gente vê as igrejas comentando, o meu ministério apostólico, não sei o quê, e a gente não entende o significado dessa palavra. A palavra ministério significa serviço, amém? Só que o pessoal por aí acha que é o contrário, é ser visto. Fala assim, eu sou o ministério, eu sou o profeta, meu ministério é pregar, meu ministério é fazer, e eu sou o cara, eu sento aqui em cima porque eu sou top. Por quê? Não entendeu o que é serviço, é servir, é pôr a mão para fazer, ainda que ninguém veja. É serviço, ele quer aparecer, né? E a gente vê que, se a gente pegar para ver um servo, nem sempre o Senhor, o dono da seara, né, o dono da obra, ele está ali junto, vendo a obra acontecer. Nem sempre. Ele deixa os servos trabalhando e às vezes sai. E aqui é isso. Não. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara quer ser senhor e servo ao mesmo tempo. Quer mandar em todo mundo. Amém? E aqui ele fala, ó, que tem que ser servo. Amém? Entender que estamos aqui a um serviço de Deus. E não estamos aqui para serviço, para aparecer. A gente não filma isso aqui, irmãos, para ficar famoso no YouTube. A gente filma porque a gente entende que a palavra de Deus tem que ser anunciada para o mundo. Amém? Porque senão, nenhum de nós poderia subir aqui. Porque nenhum de nós tem aquela voz de narrador, né? Que o pastor tem, mas aquela voz de narrador aveludada, de rádio, que comove as pessoas, que traz a pessoa uma sensação. Não, a gente não está aqui pela nossa técnica vocal. A gente está aqui porque a gente quer que a palavra de Deus seja anunciada. Amém? E está aqui, ó, no versículo 5 ele fala, ó, não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, nem a luz do sol. Pois o Senhor, Deus, os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Aqui ele vai falar a mesma coisa que ele já falou antes, reforçando. Amém? No 6, o anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança. Primeiro foi Jesus falando, ó, registra, porque é digno de confiança. Agora o anjo também fala. Por quê? Porque o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Vai acontecer? Vai. Vai demorar? Não. Está aqui, ó. Em breve. Por que você, às vezes você está achando estranho o que eu falei agora? Por quê? A gente não tem noção de tempo. E não adianta falar que tem não, porque eu vou provar para você que não tem agora. A gente acorda de manhã e fala, ai meu Deus, mais um dia. A gente pisca o olho, quando você vê, eu já está dormindo de novo. Fala, eita, já passou um dia. Meu Deus do céu. Ou já passou uma semana. Que dia é hoje? Hã? Dia 17. E da semana? Domingo. Eu acordei ontem, era segunda-feira. Entenderam? Quer dizer, passa muito rápido. A gente chega na segunda e fala, mais uma segunda, mais uma semana. A gente não tem noção, achei que vai demorar. Quando a gente viu, já passou. Amém? Então, tudo isso aqui que a gente viu, que a gente está vendo, essa cidade, esse rio, Jesus falando, o trono de Deus acontecendo, o mundo se acabando, vai acontecer? Vai. Vai demorar? Não. Vai ser em breve. E em breve, tudo isso vai acontecer. Quer dizer o quê? Quando a gente menos esperar, em breve significa logo, logo. Espera aí. Quanto menos esperar, essas coisas vão acontecer. E eu queria finalizar com esse versículo aqui com vocês. Ó. Eis que venho em breve. Era o anjo que estava falando. Mas agora ele fala, João fala assim, ó, o anjo falou. Agora não, agora ninguém, só está as aspasinhas aqui. Ó. Alguém falou. Quem é que falou isso aqui, irmãos? Eis que venho em breve. Aqui ele vai falar se vale a pena. Ó, aqui é a resposta do título, hein? Vale a pena? Feliz é aquele que guarda as palavras desse livro. Quer dizer o quê? No final da história, seremos felizes. Em outra versão está bem-aventurado. Quer dizer o quê? Nós passamos pela aventura e vencemos o desafio. Por quê? Guardamos a profecia desse livro.
Vão pegar você por aí, vão lançar profecias sobre o seu casamento, sobre o seu futuro, sobre o seu trabalho. Vão lançar, eis que digo em nome do Senhor. Tá bom, mas feliz é aquele que guarda as profecias deste livro. Amém? É isso que vale a pena. É isso que João está tentando falar desde o começo. É essa revelação de Deus para ele, está tentando nos dizer que vale a pena, porque no final da história seremos felizes. Amém? Eu gostaria de convidar vocês para ficar de pé nesse momento, para a gente concluir essa mensagem, aplicar, aprendendo o que João escreveu para nós, que é um ensinamento espiritual. Amém? E eu? Será que vale a pena para mim? Lembra qual é o nome do livro? Revelação. Eu podia falar que agora Deus está me revelando. Não. Deus ele revelou para João e estou transmitindo para vocês. Assim como outros vieram antes de nós e também transmitiram. Entender que nós, no eu, né, da história, e eu com isso, né? Imagina assim, tudo isso aconteceu. O irmão falou tudo isso lá no microfone. E eu? O que eu faço? Lembra do nome do livro? Revelação. Deus já revelou, irmãos, para vocês. Amém? Você precisa de uma resposta? Tem alguma dúvida no seu coração? Agora? Está aqui, ó. Receita para o sucesso. Lê a palavra do Senhor. Amém? Lembre que a palavra de Deus é a revelação do próprio Espírito. Foram homens que escreveram? Foram. Mas nenhum homem, por sua capacidade humana, teria condição de escrever uma obra tão complexa, com tanta detalhe e com tanta coincidência, né? De um escrever um ano, o outro escrever 100 anos depois, a mesma coisa, sem ter contato um com o outro, de línguas diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes, e tudo isso, irmão, chegar até nós hoje. Para vocês terem noção, a obra literária mais famosa do mundo é a Bíblia. A mais vendida do mundo é a Bíblia. A segunda que tem mais vendas no mundo, ela tem 1/10 de vendas do que a Bíblia tem no mundo, sabia? Do tanto de Bíblia que a pessoa compra, que a pessoa evangeliza, entrega. A obra mais famosa do mundo, que é a Ilíada, de Homero, ela não tem nem 1/10 de vendas de cópias que a Bíblia tem. Então, o poder dessas palavras escritas, dessas folhas aqui, não está nas folhas, está em Deus, está em Cristo, quando inspirou cada um dos homens e mulheres que registraram palavras nesse livro. Amém? Por quê? Porque eles entenderam que eram servos. O que o servo faz? Obedece o seu Senhor. Amém? Confiança na profecia. Qual profecia? Na que vai dar tudo certo na sua vida? Na que você vai conquistar e vai ser famoso? Não. Nas profecias deste livro. Amém? Guarde isso com você. E do meu lado, eu queria refletir com vocês agora. A gente falou, né? Que uns serão filhos e herdarão, e outros não herdarão. E se a gente fizer um paradoxo agora, da nossa vida, do nosso tempo, com a nossa família, comparar, quantos da nossa família estão salvos? Quantos da nossa família estão andando junto com a gente para essa cidade que a gente viu lá no começo? Quantos da nossa família estão olhando para o caminho que a gente está seguindo e está do nosso lado? Né? Os nossos amigos do trabalho, da escola, né? Será que eles entendem o nome do livro? Será que eles estão participando da revelação de Deus? Será que eles estão vendo o nosso testemunho agora, do outro lado, né? Será que eles veem o nosso testemunho de alguém que sabe para onde vai, de alguém que entendeu a mensagem de Deus, que vai para um lugar e que não haverá choro, nem lágrima, nem morte? Será que eles veem isso no nosso rosto, ou quando conversam com a gente? E a nossa fé? Será que a gente acredita em tudo isso que a gente leu aqui? Ou se é só uma história bonita que a gente vai levar para casa? Porque é muito fácil a gente ouvir a palavra de Deus aqui e gostar. Essa palavra aí foi abençoada. E certamente vão sair daqui até alegre. Mas a gente vai sair amanhã e vai esquecer. Amém? A nossa fé é um testemunho. Nós estamos vivendo, pregando com o nosso testemunho para as pessoas. Eu queria que você refletisse agora. Como que a gente pode fazer para intensificar a pregação, mostrar, arrastar essas pessoas para a igreja, não para as paredes, mas para a igreja, para ouvir a voz de Deus. Amém? A gente vai ver que desde o começo, desde que Jesus veio à terra, Ele está se reunindo com as pessoas, está falando, está ensinando, está mostrando, está trazendo, está indo para o céu e vai voltar. E a gente vai fazer o que até lá? O
que a gente está fazendo até lá? Perdendo tempo? Será que a gente está investindo nos bitcoins? Ou a gente está investindo no céu? Amém? E agora, para finalizar, olha essa imagem de novo. Será que vale a pena esperar? Será que vale a pena entregar? Será que vale a pena vir aqui quinta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, domingo, segunda, terça, quarta? Será que vale a pena? Se a gente tivesse todo dia aqui, se a gente tivesse de manhã, de tarde, de noite, pregando a palavra, ou se a gente tivesse por aí no mundo, evangelizando, pregando, sendo perseguido, será que vale a pena? Amém? Eu vou guardar a minha resposta. Amém? Mas eu quero exercitar com vocês esse momento, através da oração, para que a gente fale com Deus. Se a gente entender o mesmo, será que vale a pena a gente estar aqui, ser corrigido, ser ensinado, ser repreendido, ser alinhado no caminho, aprender, errar, fazer de novo, aprender com erro. Será que vale a pena a gente esperar pelo rio da vida? Esperar pela Jerusalém celestial, a nova Jerusalém? Amém? Vamos orar então e falar com Deus. Se você decidir no seu coração agora que o caminho que você está levando não está tão próximo dessa Jerusalém, se você, na autoanálise agora, percebe que uma atitude ou outra que você tem tomado tem afastado você desse caminho, de estar caminhando para a Nova Jerusalém, peça perdão a Deus. Fala: Senhor, até agora eu estive incorreto nos meus caminhos, quero me corrigir, quero andar nos teus caminhos, quero participar do teu povo, quero ser feito um filho de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos, Pai, refletir nesse momento, se vale a pena, Senhor, verdadeiramente estar aqui, se vale a pena, Senhor, sacrificarmos a nossa juventude para o mundo, se vale a pena sacrificarmos, Senhor, o nosso falar lá fora, a nossa profissão, meu Deus, o nosso estudo, se vale a pena sacrificar para o nosso eu, a nossa carne, Senhor, por essa cidade, se vale a pena sacrificar, Senhor, por estar contigo, Senhor, eternamente. Se vale a pena, Senhor, perdermos, Pai, algumas horinhas por dia dessa casa, alguns dias, Pai, na semana, neste lugar, no qual chamamos de igreja, para recebermos do Senhor a herança do céu, para recebermos do Senhor, meu Deus, o prêmio da soberana vocação, como disse nosso irmão Paulo. Será, meu Deus, que vale a pena? Temos aprendido a cada dia, meu Deus, nesse lugar, sobre o céu, sobre ser ovelha, sobre o nosso comportamento na casa de Deus, sobre imoralidade, sobre idolatria, sobre imoralidade, sobre irreverência, Senhor. Mas tudo que temos aprendido aqui, Senhor, com que objetivo estamos aqui? Será que vale a pena, meu Deus, nesse momento, entregarmos, Senhor, sacrificarmos o nosso eu? Nós poderíamos estar agora talvez numa festa, poderíamos estar agora, Senhor, num lugar. Será que no nosso coração o desejo nesse momento era de estar em outro lugar? A não ser, Pai, estar ouvindo uma mensagem que vem do céu, uma mensagem que não veio de homens, foi escrita por homens, mas não veio de homens, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, nos despedir de nós mesmos, esquecer o que somos e, Pai, nos converter mais uma vez. Declarar agora, Senhor, que queremos ser servos verdadeiramente do Senhor. Declarar que queremos ser filhos, Senhor, que herdarão todas essas coisas. Pois nós sabemos que aqui choramos, aqui sofremos, aqui vemos a morte de familiares, vemos a morte de entes queridos, de filhos, de pais, de mães, mas lá não haverá morte, lá não haverá choro, não haverá tristeza. Então, meu Deus, eu não sei para os irmãos, mas eu quero encorajar eles, Pai, para que nesse momento todos nós possamos entender que vale a pena. Vale a pena entregarmos a Deus a nossa vida, entregarmos o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso devocional pela manhã, a nossa oração, a nossa primícia. Vale a pena. Que o Senhor, meu Deus, possa revelar no coração de cada um hoje, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito. Pois a palavra do homem não tem poder, Senhor, mas a Tua palavra tem. Nós sabemos que o Teu Espírito, Senhor, é que quebra, Pai, o mais duro coração e transforma, Pai, um coração de carne. Nós sabemos que a Tua palavra, Pai, é como uma espada de dois gumes, Senhor, que penetra a alma e o espírito, Senhor. E traz, Senhor, a vida, a conversão. Porque o poder está em Ti e não naquele que vos fala. Senhor, abençoa cada um de nós com a ciência, Senhor, com o conforto, com a paz, Senhor, de saber que estamos caminhando para Ti, meu Deus. Estamos caminhando para encontrar com o nosso Deus. E um dia, Senhor, haverá o que está escrito, Senhor, de acontecer.
E em breve, Senhor, Ele não fala que vai demorar, vai ser daqui a muito tempo. Ele fala que em breve hão de acontecer todas essas coisas. E nós cremos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, meu Deus, que queremos perseverar até o fim, meu Deus. Ainda que venha a perseguição, que nós sabemos que virá, ainda que venha, Senhor, a idolatria, o anticristo, Senhor, não queremos, isso não importa. O que importa para nós é que seremos perseverantes, que assim como está escrito, Senhor, no versículo 7, que o Senhor nos prometeu que em breve o Senhor virá. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Se assim, meu Deus, aprendemos com a Tua palavra, queremos guardá-la, Pai, no nosso coração, aprender com ela, porque é ela, Senhor, que nos trará a vida. É de lá que vem a água da vida, Senhor, e nós queremos estar lá, Senhor, ainda que isso pareça longe aos olhos humanos, mas queremos estar lá. Queremos agora, Senhor, que o Senhor liberte-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que toda obra espiritual, Senhor, que caia por terra, Senhor. Tudo que tem nos impedido, Pai, de nos entregar, toda obra maligna, Senhor, que tem nos acorrentado, de acordar pela manhã e já entregar a Ti, Pai, a nossa oração, de acordar pela manhã e meditar, Senhor, na Tua palavra. Nós sabemos que às vezes o nosso celular tem nos prendido, que às vezes o nosso trabalho tem nos prendido, Senhor, mas queremos ser libertos agora, em nome de Jesus, para que possamos nos entregar por completo a Ti, para que possamos ser, mais uma vez, Senhor, novos filhos, novas criaturas de Deus. E que toda obra maligna, Senhor, não prevaleça. Que a semente, Senhor, que foi lançada não venha a ser tomada, meu Deus, pelo inimigo. Que não venha, Senhor, ser distraída, Pai, em nenhum momento. E que o Senhor, meu Deus, possa testemunhar no coração de cada um. Que o Teu Espírito, Senhor, invada, Senhor, constranja, Senhor, e nos traga conversão mais uma vez. Assim, meu Deus, crendo na Tua palavra, Senhor, entendendo que é Tua, Senhor, não é do homem, não é de alguém que escreveu, mas a palavra é Tua, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe passar essa geração, Senhor. Não nos deixe passar o Teu Espírito, Senhor. Que tudo que foi dito a nós que se cumpra, Senhor, na nossa vida. Não, Pai, a vitória aqui na terra, mas a vitória de ser filho do nosso Deus, de estar com Ele nos céus. Assim, meu Deus, eu oro e agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Suas são de ouro e de cristais. Glória a Deus. É isso, irmãos. Ó, olha que lindo. Se a gente pegasse a letra dessa canção, já seria a pregação de Deus. Já seria a pregação da palavra. Amém? Morte e choro. Nunca mais. Amém? Nunca mais.